quieto, vai. Eu vou dar a minha opinião aqui vai. do que eu tenho visto, né? Do que eu tenho visto. Pênalti. Na hora que eu vi, eu falei na Rádio Bandeirantes. Vocês têm que ocupar a Rádio Bandeirantes, hein? Que é ao vivo ali na hora, porque a televisão não dá replay. A televisão tá... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí. Dessa vez vamos reagir aqui ao programa Jogo Aberto aí, o que eles falaram sobre a vitória do Flamengo de 1-0 diante do Corinthians. Foi um amasso completamente do Flamengo aí, diante do Corinthians, porém o placar, né, de 1-0 não refletiu o que foi o jogo e as chances que o Flamengo criou, né? O Corinthians teve duas chances ali bastante claras de poder empatar o jogo, mas foi um jogo muito bom e tem aquele famoso ditado que a primeira aparência é que fica, e a primeira aparência do Felipe Luiz sendo um treinador do Flamengo é muito positiva, né? E a expectativa só aumenta com a data FIFA chegando agora, né? O Felipe Luiz tendo tempo para poder treinar, recuperar com os jogadores e do Flamengo poder voar nessa reta final aí, tentando chegar numa final de Copa do Brasil e, querendo ou não, buscar o título do Brasileirão, né? Obviamente é muito difícil, tem que ganhar seu jogo atrasado diante do Internacional, mas isso aí é outra história. O importante agora é chegar na final da Copa do Brasil, né? Então é isso aí, tamo junto e dê seu like, nação! O Flamengo reclama de uma penalidade, uma bola ali no braço, na mão do Héctor, o centroavante escolhido para a partida pelo Ramon Dias, e avaliaram, o VAR analisou, o árbitro esperou o Wilton Pereira Sampaio e mandaram seguir o jogo. Aí está o lance mais destacado para cada um poder observar. Você tá vendo o braço esquerdo? Muita gente comparou com o lance do Bastos no jogo do São Paulo, não é, da Libertadores. Você tá vendo o bração dele esquerdo aberto? Do Héctor? Sim. Ele salta, óbvio. Não acho que seja um movimento natural. Tá numa disputa de bola ali, tudo bem, mas esse braço ele tá aberto, né? Então, assim, a gente fala muito aqui, Loirão, sobre negócio de critério de arbitragem, né? Se ele desse esse pênalti aí, eu acho que não ia ter discussão nenhuma. Por causa... O Ronaldo discutiria. O Ronaldo E se ele, sabe assim, não ia ter discussão. Eu vendo o lance, revendo o lance do jogo, eu teria marcado a penalidade, por causa desse braço aberto. Eu teria marcado. E já ouvi gente de ontem para hoje falando que não, que é um lance normal, que não teve a intenção e tudo mais, movimento natural, aquela coisa toda. Eu teria marcado o pênalti. Agora, quem precisa de um gol além do Flamengo era o Gabigol, uma questão pessoal, não é? Ele não vai às redes desde o jogo contra o Criciúma na 18ª rodada. E ele fez esse gol, só que foi anulado. Eu quero saber se, na sua opinião, foi bem anulado ou não, impedimento. Não, justo, hein? Tá bem justo. Tem várias imagens circulando por aí que deixam dúvidas. Na hora parecia impedido na transmissão. Na hora do gol, que é uma câmera de frente, parece que o Gabigol estava com o corpo bem à frente, uma câmera de frente pro Gabigol. Aí eu falei, poxa, não vai ser gol. A câmera que traça a linha, que mostrou pra gente ali o VAR, ali eu vejo o Gabigol, assim, um pouquinho à frente, bem ajustadinho, mas eu teria tomado a mesma decisão que a arbitragem tomou, dando o impedimento. Mas é um lance polêmico. Esses foram os lances mais controversos da partida. Agora, eu queria destacar também o Alexandro, que até você achava que o Ayrton Lucas poderia aparecer como surpresa. Mas não só ele e o Bruno Henrique começaram essa jogada do gol, como ele simula que vai cruzar e ele chuta e faz o gol. E para um jogador que está voltando, que ainda está pegando o melhor ritmo de jogo, foi bem importante definir esse placar. A posição do Alexandre, ou a posição essa lateral, você precisa estar muito bem fisicamente para você render. O lance do gol do Alexandre, bem no começo do jogo, o Gerson faz um cruzamento de perna direita e o Hugo tenta adivinhar e consegue naquele caso. Nesse gol aí, ó, você vê que ele está esperando um cruzamento e ele acaba sendo surpreendido e sofrendo o gol. Muito bem. Garbi, para você, começando a analisar esse lance, você teria marcado essa penalidade ou não? O Wilton esperou o VAR, ele checou e acabou mandando seguir o jogo. Então, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida. Na primeira imagem, eu tinha achado, e você se atentou a um ponto aqui que eu não tinha pensado, que é um lance muito parecido, inclusive, com o do Lucas com Bastos, do Botafogo. Na Libertadores, né? E eu não tinha me atentado porque realmente tá de costas, enfim. Para mim, a única diferença que tem entre os dois lances é que o braço do Bastos está mais em cima. O Héctor tá abaixando o braço assim no movimento, o do Bastos já tá mais aqui. Então, para mim, esse lance
e segue o jogo. Para mim, se o árbitro tivesse marcado em campo, ok, interpretação. Só como ele está muito perto ali, para mim o VAR não tem que intervir nessa jogada. Na verdade, ele esperou a conferência do VAR também. Ó, o Casey marca o pênalti. Não. Eu não marcaria. Só que é uma interpretação Mas do o árbitro. Casey marcar também. Se o Wilton marcasse ali, seria a Tá tudo interpretação bem pra dele. você. Ele está muito perto do lance. Entendi. Não, é que o VAR não tem que entrar em teria base Eu vou para ter que marcar. explicar pro Denilson. Escancarado, irmão. Pênalti, irmão. Bração escancarado. É a falta de critério da Mas o cara arbitragem. ele já tá com o braço Verdade é baixo. essa. Ele tá com o braço baixo já. Braço baixo, tá aqui o braço dele. É diferente do Eu baixo. acho que o braço aqui, dele ó. não tá numa posição natural. Tá abertão, filho. Eu concordo com o Denilson. Porra. Agora, Ronald, sua opinião sobre esse lance? É minha, né? E olha que é meu irmão, hein? Apitando o jogo, hein? Então, mas Imagina se não fosse. essa opinião é minha, né? Gêmeo. Só para deixar Esse bem não claro era pro você, esse Denilson. era ele mesmo. Não, só para deixar bem claro pro Denilson, a opinião do Sgabi é dele, a sua é sua e a minha é minha. Tem vai, mais Denilson. coisa, tem mais Minha coisa que é. Deixa quieto, vai. Eu vou dar a minha Eu não opinião vou falar aqui nada, vai. do que eu tenho visto, né? Do que eu tenho visto. Pênalti. Na hora que eu vi, eu falei na Rádio Bandeirantes. Vocês têm que ocupar a Rádio Bandeirantes, hein? Que é ao vivo ali na hora, porque a televisão não dá replay. A televisão tá de marcação com Você não dá tá com replay. febre ou estava com Não, febre? porque tem dado esses pênaltis. A gente viu, você acabou de falar do Critério. Lucas. O critério deles é falou aí sobre pênalti. É que é o problema. depende muito, né? Depende muito do que acontece, do que vai. Porque pra mim aí, na rádio eu falei pênalti. Porque tá todo mundo dando esse tipo de pênalti aí. Só uma coisa, o Sgari falou em braço mais alto ou mais baixo em comparação. Não é questão de É mais mesmo alto ou baixo. abaixando, né? É só ver se o braço está no movimento natural ou não. Ele está fazendo um gesto que está ampliando o espaço. É isso que tem que ser analisado. Pergunta de novo pra ele se ele, o que ele acha. Não, eu mantenho a minha opinião. Não vou na tua pressão, irmão. Não vou na tua pressão. E eu tô Mantenho minha falando, opinião. ó, Pra eu mim, tô falando pro Osgar, eu vou ajudar você. diferença, Eu tô não. falando que foi pênalti pra magoar mais. Tá com a cara Eu tô falando que foi pênalti pra deixar mais cara de choro, irmão. Agora é o seguinte. É a minha opinião, irmão. É a minha Aqui- opinião. Pra mim não foi. Claro, aqui a liberdade ela é total e por isso que a gente sempre deixa o Chico por último, porque como ele estuda as regras, como ele tem o curso, porque muita gente fala, mas por quê? Por isso. O Chico, ele se especializa no assunto. Chiquito, e pra você? Diga. Então, eu entendo que é um lance interpretativo, que a falta de critério da arbitragem, ela gere toda essa discussão. Agora, eu não considero pênalti. Vou explicar por quê. Primeiro, pela proximidade dos jogadores. É uma bola inesperada. Segundo, pelo Héctor estar de costas. E por que eu considero esse um movimento natural? Porque ele está no salto. Quando ele está no salto, o que você considera como não natural ou antinatural, que é o que diz o texto da regra? É o braço bem estendido e A quase que regra acima fala do em bem ombro. estendido? Não, Não, então fala em não fale a antinatural. regra. Eu estou interpretando do porquê acho ele natural. Porque quando você É salta... movimento natural ou antinatural? Isso. E por que que eu acho que é natural? Porque quando você salta, a tendência é o seu braço, até pelo equilíbrio, ele abrir um pouco. E aí vem a interpretação. Mesmo que não esteja no texto da regra, estou usando palavras aqui para que o telespectador me entenda. Quando o teu braço está acima do ombro, e essa é uma orientação, que não está no texto, mas uma orientação aos árbitros, é considerado sim um braço antinatural. É o do Lucas, no caso. Quando você está estendido, quando você está fazendo um bloqueio, quando você está acima do ombro. Quando você está no teu movimento de salto, mesmo que esse braço levemente aberto ou um pouco estendido, eu considero ainda natural pelo movimento de salto. E ainda pelo fato de ele estar de costas. Ou seja, ele não está, de certa forma, querendo interferir na jogada. Por mim, eu não marcaria o pênalti, acho que acertaram aí tanto no campo quanto no VAR. Agora, polêmico na partida é o gol anulado do Gabigol. E aí teve uma checagem, teve aquela linha traçada e a definição de impedimento. Aí eu pergunto pra vocês, o Gabigol estava impedido sim ou não, Sgarbi? Pra mim, eles brigam com a imagem, Rê. Primeiro que o ângulo disponibilizado pro VAR, quando traçam a linha, aí, esse ângulo que tá aparecendo agora, é uma piada esse ângulo. É uma piada porque ele não tá nem na lateral, o ângulo tá torto ainda, é uma piada. E pra mim a imagem é muito clara por esse ângulo. Na primeira imagem que mostram, que é da hora do gol, enfim, eu falei, pô, tá impedido. Na imagem de trás, eu falei, não tá. Só que esse tipo de impedimento, eu vou repetir aqui, ele não é conclusivo. Eu não consigo chegar aqui e concluir, tava impedido, não estava impedido. Então o VAR, na minha opinião, CBF, para a próxima temporada, porque essa temporada vocês já erraram tudo em arbitragem. Gol, ou mantém a decisão de campo. O gol é o momento mais legal do futebol, mais desejado do futebol. Aí tem um lance como esse, ajustado. A arbitragem em campo não viu impedimento. Chegou VAR e anula para uma linha toda pixelada a imagem, uma linha que não é conclusiva. Para mim tá errado. O protocolo tá errado da CBF nesse caso. Rona,
Então, na hora também ali, eu achei que estava impedido, na hora. E quando vi o Bandeira correndo, gritando, é gol, é nosso, é nosso, é nosso, eu falei, opa, vamos esperar para ver essa linha, né? E quando eu vi a linha também, eu falei, para que lado que essa linha vai, né? Porque a gente Sempre a nossa pergunta. tem essa, você tá fazendo o jogo e muitas coisas passam pela cabeça. E a Você bola vê o já lance- saiu do pé, não saiu do pé do cara lá. e Aí tal. depois uma coisa que eu achei gritante, assim, que é uma coisa que tem que corrigir, o lateral não faz sobra dentro da área, filho, Hugo. Você, além de ser caneludo, você tem que prestar atenção na linha de zaga. Jogando com 3 zagueiros, meu filhinho, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso é coisa de bola. O lateral não faz linha, não faz a última linha, deixando os zagueiros vendidos, irmão. Nem o esquerdo, nem o direito. Dentro da área, quem faz a sobra é a zaga. Ali onde está a zaga, você faz a sobra. O erro ali foi seu, menino. Mais uma vez, o que você errou ontem foi uma grandeza. Não sei se é porque você estava com medo, mas você poderia ter deixado os zagueiros ali finalizar, porque você que estava dando condição. Porque a zaga já estava posicionadinha. A linha, se sai da zaga, estava impedidaço, como a gente viu. E você deixou esse questionamento. Então é só isso que eu tinha a dizer. Agora, para mim aí, se é ombro, se é pé, estava na frente, impedido. E nesse caso, o juiz fica esperando que lá dentro, lá na cabine do VAR, eles tracem essa linha. Então, o juiz, na verdade, não tem muito o que fazer. Ele espera só pela decisão de impedimento ou não, né, Chico? Aí a questão factual, né? O VAR tem que analisar, traçar essa linha que é horrorosa, que é inconclusiva, que é lamentável, que eu não entendo até agora como a gente não tem um impedimento semiautomático. A CBF está sem dinheiro, uma instituição bilionária. Que ela paga na Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos investir no nosso produto para que não tenha mais esse tipo de dúvida. E, de novo, a divergência com o que é marcado, com o que a gente vê. De verdade, Renato, eu não consigo ver impedimento nesse lance. Não consigo. Não consigo. O calcanhar do Hugo ali tá dando condição pro Gabigol. Tá na mesma linha, no mínimo na mesma linha. Não consigo entender. E aí eles traçam a linha e aí o Ronaldo disse bem, é o que o torcedor fica esperando. Tá, peraí. A imagem está mostrando que o cara tá legal, aí de repente vem um impedimento. Mas Como poderia ser o contrário? Ô, Chico, na hora eu tive a impressão que ele estava impedido, que ele sai ali, está impedido. Eu esperei a linha, falei, mas pra mim tá impedido. Aí eu olhei o Bandeira correu. Eu falei, eita, comemorou. O Bandeira comemorou. Pra mim a linha. Aí eu falei, vou esperar a linha. Na hora que saiu a linha, eu falei, pra onde ela vai? Ai, caramba. Fica vendido. Na verdade, dito tudo isso, pênalti não marcado, gol anulado, ficou 1-0 só. Então o choro do Ronaldo fez efeito. Não, mas não vai mostrar o que foi caçado do carro aí também, que quase quebraram o menino no carro, Mas foi e nem tomaram o equilibrado. cartão, não vai mostrar nada, não tem imagem. Que os caras, o que fizeram com o carro, velho? Ronaldo, essa produção, hein? Te falar. Tá lá no passado, tudo bem, não passar o replay, mas aqui não vou mostrar, não é bolso possível, do velho. O Flamengo mostrou que se ainda não tem entrosamento, não tem trabalho e tempo de trabalho, pelo menos motivação, vontade, entrega, os caras foram pra cima, estavam a fim de jogo. O resumo do primeiro tempo é chegar aqui no jogo aberto e ver o Ronaldo comemorando que perdeu só por 1-0. Mas é a grande verdade, porque o Hugo salvou o Corinthians de uma grande goleada no primeiro tempo. Pra mim, além da vontade, eu falei aqui na segunda-feira que eu imaginava os jogadores correndo pelo Felipe Luiz, porque é um cara que é amigo, um cara que eles conhecem faz tempo, que deve ter rolado um papo, rapaziada, precisamos jogar, vamos embora pra cima. Pra mim foi o que aconteceu. E tem uma diferença também em relação a isso. A desempenho, lógico que é muito rápido pra falar, muito cedo pra falar de trabalho do Felipe Luiz. Pô, o time já mudou, já Não, não é evoluiu muito cedo, taticamente. não, é um jogo só. Então, tô falando, já evoluiu taticamente, é muito cedo. Mas eu vi uma jogada ensaiada no Flamengo, por exemplo, em alguma jogada, uma triangulação no Flamengo que eu não vi há muito tempo. Flamengo triangulando, entrando na área, tocando bola, com jogadas ensaiadas. Isso pra mim foi muito interessante. Pra mim é muito claro que o trabalho do Tite não deu certo e que a relação dele com os jogadores também era péssima. Pelo que a gente viu em campo, pra mim isso fica muito claro. De verdade, Chico, é muito cedo realmente para falar se vai dar certo, se foi a melhor escolha, se o Flamengo encontrou uma alternativa caseira e que efetivamente vai funcionar. Agora, só pelo jogo de ontem, mata-mata. O primeiro mata, o Flamengo foi superior. Foi muito, especialmente no primeiro tempo, quando o Corinthians dá uma facilitada também na escalação, né? A gente pode olhar por esse aspecto. Verdade. Mas a entrega e a maneira como o time jogou foi surreal. Só que a gente sabia que isso ia acontecer, né? A primeira resposta do Felipe Luiz, chegando como técnico, cara querido pelos atletas, não é que os caras queriam derrubar o Tite. Isso é até, de certa forma, instintivo. Você já não compra mais a ideia do técnico, você já não se doa mais um pouco.
muitos jogadores não concordam com o esquema tático ou posicionamento no campo. Aí chega um cara, todo mundo gosta, que tem um futuro promissor, que estava jogando com eles até ontem, que está participando do treinamento, dá uma oxigenada. Os caras pensam o seguinte: eu vou correr um pouco a mais, eu vou dar um pouco a mais numa dividida. A gente ainda pode ser campeão com esse cara, dar um título para ele, de repente ele fica o ano que vem. Então isso muda, evidentemente. Agora, ele fez mais, né? Ele até na entrevista, Renata, o Felipe Luiz, ele foi modesto e disse que isso já existia com o Tite, o chamado perde e pressiona. O que o Flamengo marcou ontem no campo do Corinthians, cara, foi um negócio. O Corinthians não conseguia sair do campo. Durante 30 minutos, o Corinthians tocava a bola no lateral, voltava para os zagueiros, chegava no Hugo, estourava e a bola voltava para o Flamengo. A primeira chance do Corinthians de gol foi aos 40 minutos do primeiro tempo, com aquele chute por cima do Garro. Só um bate-rebate, Esse perde e pressiona com o Felipe Luiz, né? Segundo o Chico falou aqui, eu não enxergava isso não. O Corinthians não conseguia sair do seu campo. Agora, o Flamengo, por exemplo, vai ter o jogo contra o Bahia fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e a gente já vai saber se isso foi apenas a Copa do Brasil, uma competição diferente, que vale muita grana, que vale título, vaga direta na Libertadores, ou se tem futuro esse projeto, Felipe Luiz. Claro que é muito cedo para cobrar qualquer coisa. O Tite teve uma temporada praticamente inteira e um pedaço da outra para poder organizar esse time, recebeu reforços como ninguém, reforços de peso, e agora na janela a gente fala muito do Botafogo, que contratou bem o Corinthians, que era uma necessidade, mas o Flamengo também foi no mercado e pagou caro. Então o Flamengo é um time reforçado, apesar de muita gente no departamento médico. Agora, Ronaldo, sinceramente, qual é a sua avaliação da partida de ontem? Por que o Corinthians deu tantas brechas para o Flamengo? Acho que pela escalação, né, que entrou com 2 meses ali de criação, pode ter sido isso também. Agora, o que ficou nítido para mim foi que derrubaram o Tite. Ficou nítido, porque o Gerson, ele com o Tite, dentro da área, ele não finalizava, ele tocava de lado. E ontem, ele foi o melhor em campo. Finalizou, brigou. E teve o lance que ele saiu cara a cara com o Hugo, que pega na perna do Hugo e sai pra fora, uma grande defesa do Hugo também, que ele bate a mão no chão, ele briga. Segundo tempo. Ele briga. Eu falei, é outro jogador. O Arrascaeta tá com cãibra. A triangulação que fizeram em cima do Fagner, amassaram o Fagner no primeiro tempo, teve que tirar o Fagner. Quer dizer, o contexto é de um time que bateu no primeiro tempo e o outro que apanhou, que foi o Corinthians. Porque o Flamengo bateu e o Corinthians apanhou. E o Hugo em campo, e o Hugo fazendo a diferença. Agora, esse tipo bateu, tu apanhava. Bateu, eu apanhava. Foi assim no primeiro tempo. No segundo tempo igualou, porque aí o treinador também sacou. O treinador acordou, né? É porque ele viu que ele estava jogando sem 3 jogadores. Ele jogou sem Fagner, esse Félix Torres aí também. Que nhaca que você é, filho? E o Charles? Que nhaca? E o Charles? O Charles, quer dizer, aí ele percebeu que ele estava sem peças. E quando ele mexeu, aí igualou. Só que aí o Flamengo também cansou no segundo tempo. Sim, mas por quê? Não tinha como manter o ritmo. Porque teve que correr atrás. E um time lento, preguiçoso que era esse time do Flamengo, com o Tite, até derrubar o Tite, sentiu. Aquele Flamengo então que enfrentou o Corinthians e que o Corinthians venceu aqui, não é a bola pune, hein? Vai! Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence aí o Corinthians por 1-0. Reagimos aí, né? A imprensa paulista e os comentaristas do Jogo Aberto aí debatendo esse jogo. Flamengo 1, Corinthians 0. Sabemos que, obviamente, o Flamengo foi superior do início ao fim. O Corinthians teve algumas 3 chances ali de abrir o placar, principalmente a chance de Romero, que o Léo Pereira tirou praticamente em cima da linha, e aquela chance do Hector Fernandes, né? Também teve a chance do Romero na trave, do Mateuzinho na trave também, mas as 2 principais chances do Corinthians foram praticamente quase gols, né? E o Flamengo perdeu o caminhão de gols aí, criou bastante coisa, criou e perdeu muitos gols, né? 1-0 foi um placar magro, mas não refletiu o que foi o Flamengo. O resultado, o placar, não refletiu o que foi o Flamengo em campo e o que o Flamengo criou, né? Mas foi um jogo muito bom para a estreia do Felipe Luiz, né? Deixou já outra aparência. Tem aquele famoso ditado, né? A primeira aparência é que fica. Então a primeira aparência para o Felipe Luiz é muito positiva, né? Vai ter jogo agora diante do Bahia, agora antes da data FIFA. E é aquilo. Possivelmente o Flamengo deve ficar parado aí por volta de 10 dias, mais ou menos aí, né? Vai de data FIFA. Então vamos esperar o que o Flamengo deve fazer aí, né? Então é isso aí. Tamo junto, deixa o seu like e é nóis, nação.